E Ô, aí, Edu, como é que e tá? aí? Deu certo, que Deu bom, tudo certo. bem. Tudo bem? Queria que você se apresentasse aí pra galera. Tem uma galera aqui no chat já, esperando, querendo saber mais sobre você, como que começou Legal. tudo. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite aí, por estar participando, Imagina. batendo esse papo aí contigo, super legal. Eu sou o Edulane, eu sou baterista do Nervo Chaos e sou produtor pela Tumba Produções também. Isso, galera, a gente deixou uma exclamação Nervocaus, então quem quiser, já tem o link ali do Insta do Edu, tem o link do Insta do Nervocaus, tem YouTube, tem todas as redes sociais da banda, aí é só vocês acompanharem, fechou? Bom, queria saber primeiro sobre as novidades do Nervocaus, o que que tem de novo aí, o que que tá por Pô, vir. a gente tá, na verdade, a gente fez uma turnê super legal ano passado, que foi Uhum. super bacana, assim, bem produtiva. A gente conseguiu dar uma volta legal para divulgar o disco novo, né, o mais recente que saiu, que é o Cotonic Ref, que saiu ano passado. E para esse ano, nos próximos dias, a gente está entrando em estúdio e a gente vai estar lançando mais um disco novo aí para esse ano. Deve estar saindo até o meio do ano e é um disco um pouco diferente, assim, bem legal, porque é um disco todo de covers, né? Então Caraca. a gente vai estar fazendo tipo uma homenagem às bandas que influenciaram a gente, que a gente gosta, que a gente curte. E a ideia desse disco de cover era fugir um pouco daquelas bandas tradicionais que normalmente as bandas costumam fazer, né? Lógico que a gente adora tipo um Black Sabbath, um Sepultura, um Slayer, mas a gente procurou ir para um lado B, vamos dizer assim, para algo um pouco fora do convencional, né? Não tão comum. Então são 11 faixas e vai dar uns 40 minutos de som. E a gente também tem a turnê que a gente está trabalhando aí para logo já estar tá lançando a turnê desse ano, do Nervo Caos. Mais uma vez a gente vai estar tá dando um giro aí pelo Brasil, como a gente fez ano passado. E é isso, né? Trabalhando aí, louco para cair na estrada de volta e reencontrar com toda a galera. Que massa, pode dar um spoilerzinho de alguma coisa que vai ter, se algum cover nesse álbum novo? Ah, então, pô, a gente tem cover de uma banda que chama Pungent Stench, tem cover do Mutilator, do Von, Blue Oyster Cult, Saxon, Caraca. Quiet Riot, Excel, Agent Orange, então tem uma porrada de banda, assim, é bem legal, são 11 faixas e tá uma seleção bem interessante, assim, acho que a galera vai curtir, a gente com certeza está curtindo demais. Que massa. E aí a turnê vai começar pelo Brasil e depois vocês provavelmente vão pra Europa. Já É, tem a gente, a, alguma a gente programação? com certeza vai fazer Europa esse ano. A gente Uhum. tem alguns festivais que a gente já foi confirmado. Em breve a gente deve estar começando a soltar essa divulgação. Isso aí vai acontecer só em agosto, que é o final já do verão europeu, né? Uhum. A gente com certeza faz o Brasil também, num formato um pouco diferente do que a gente fez ano passado, que a gente fez tudo de uma vez só. Esse ano a gente vai dividir por partes, né? Então a gente deve começar aí, acredito que maio, junho, a gente deve estar começando a cair na estrada. Então, nos próximos dias, a gente deve estar divulgando várias novidades aí. Que massa. E clips? Alguma novidade sobre clips? Alguma coisa Então, assim? clipes a gente está fazendo alguma coisa, a gente começou a soltar, o nosso canal do YouTube ficou um pouco parado esses últimos meses com a correria toda de tour e essas coisas todas. Então a gente está soltando alguns tour reports, né, de 2022 ainda e 2023. Então tem bastante coisa para sair. A galera que curte é só acessar o nosso canal lá no YouTube e a gente vai estar com frequência. A gente lançou um essa semana aí que é a segunda parte da turnê brasileira de 2022. Foi muito legal. E a gente tem alguns episódios já no gatilho, já para nos próximos dias estar soltando. Então, acho que de clipe mais nesse sentido que a gente vai ter mesmo. Videoclipe mesmo, eu ainda não sei se a gente vai fazer para o disco de cover, porque como é um disco de cover, não sei se encaixa na ideia assim que a gente tem, Uhum. tal, talvez, entendeu? Entendi. Mas o trabalho está sendo feito por aí também, no Instagram, a gente vira e volta, faz uns reels, faz algumas coisas assim que é bem interessante para a galera que curte a banda poder acompanhar, ver o que a gente está fazendo, né? Então a gente tem essa preocupação aí e gosta de fazer essas coisas. Entendi. Galera, se vocês estiverem querendo saber alguma coisa, perguntar alguma coisa, perguntem, viu? Que eu sei que tá todo mundo colocando exclamação Nervocaus e segue lá. O Edu Nervocaus teve várias formações, né, Edu?
Sim, sim. A gente, na verdade, Ah, esse ano, a gente está batendo quase 30 anos de banda, né? verdade. O Nervo Kills começou em 96 Uhum. e, infelizmente, eu acho que faz parte da realidade das bandas, né? Não é uma exclusividade do Nervo Caos, mas a gente tem que se adaptar, né? E tentar manter a banda saudável e ativa. Então, acontecem, sim, mudanças de formação, o que, de uma certa forma, é até interessante para o público, ver com diferentes formações, ver como é que a banda vem evoluindo, vem soando, né? E o Uhum. bacana também é que todo mundo que passou pela banda fez a sua contribuição, tem essa contribuição e ajudou a gente a moldar o que a gente é hoje, né? Então, eu acho que dá essa diversidade, essa coisa bem interessante, assim, desse sangue novo que entra e que sai, essa reciclada. Obviamente que não é algo que a gente deseja, porque é sempre bastante trabalhoso, né? Uhum. E viver de banda no Brasil não é uma coisa tão simples, então não é para todo mundo também. Às vezes parece muito glamouroso, mas é bastante trabalho Uhum. e às vezes as pessoas não têm essa ciência, né? Elas acabam percebendo isso quando começam a trabalhar e aí vem que de repente não era bem aquilo que elas queriam e tal. Então você tem que, acho que como qualquer trabalho, amar o que você faz muito e se dedicar e procurar pessoas assim, né? Como é uma coisa em equipe, em time, a gente procura pessoas que estão com a mesma cabeça, a mesma vontade, né? A mesma linha de pensamento. E a gente está com uma formação, a gente está em trio agora, né? Que é um Ah, vocês formato, estão em trio? Eu achei que vocês que é um estavam no formato super quarteto. bacana, Ah, e que fazia anos que a gente não ficava em trio, né? A gente, como você verdade. falou, teve várias mudanças de formação, então a gente já teve quarteto, trio, quinteto, e esse formato de trio é bem legal, porque é bem enxuto, né? É bem cru, é bem direto, e funciona muito bem no final do ano passado, na Tour Brasileira, que foi quando a gente começou a ficar em trio, né? Uhum. E a ideia é permanecer em trio mesmo, né? Então a gente tá, tá trabalhando bastante aí agora em estúdio, né? Tipo, ensaiando, preparando para gravar, como eu mencionei, e criando um show novo para a turnê desse ano aí, né? Então, as mudanças de formação ano passado foram bem intensas, né? A gente fez algumas turnês, na verdade, a gente mudou um pouco o formato antes de contratar mesmo para a banda e virar integrante, a gente fez umas turnês tipo com convidados, entendeu? Então, o Uhum. Nervocaus convida fulano, beltrano e ciclano e aí a gente foi fazendo até a gente conseguir estabilizar, formalizar uma formação mesmo com pessoas que têm essa mentalidade que eu tenho, que a banda tem, né, de ser uma banda ao vivo, né? Porque eu acho que tem vários formatos de banda, né? Como eu entendo, e a gente é do time do estradeiro, né? Da estrada. Então, é encontrar pessoas como eu falei, com essa mesma vontade e seguir em frente, né? Fazendo o que a gente sempre fez aí há quase 30 anos. Certo, entendi. E nesses últimos tempos, tem alguma história engraçada assim que aconteceu? Não nas formações, porque eu acredito que às vezes quando muda muito assim o integrante ou tal, pode ser um pouco traumático e tal, tem aquela coisa toda. Mas alguma história legal, engraçada que você pode contar aqui pra galera que aconteceu Ah, pô, nesses acho últimos acho que tempos? tem várias coisas bacanas, assim, que aconteceram no decorrer da nossa carreira, é até difícil Hum, mencionar uma só, mas pensando um pouco no que foi o ano passado, a nossa turnê do ano passado, né? A gente fez 128 shows durante o meu ano Deus. passado, a gente conseguiu ir para a Europa, América Latina, fomos para a Ásia, fizemos o Brasil todo, e eu acho que as melhores histórias sempre são na estrada, né? Uhum. Para o bem e para o ruim, a gente tem todas essas emoções, né? É, então, assim, não sei se foi engraçado, mas coisas muito legais, assim, quando a gente foi para o Japão, por exemplo, foi muito legal para mim, particularmente, ver aquela torre lá de Tóquio, onde todos aqueles filmes japoneses, né, que eu cresci vendo, o Uhum. Spectrum Man, Ultra Seven e tal, que tinham aquele monstrão que ia na torre de Tóquio, sabe, essas coisas assim, Aham. bem interessante. Sabe, eu ver um japonês que se especializou em falar português e de repente você encontrar lá, assim, você toma um susto, chega a ser uma coisa assim, nossa, mas que loucura é essa assim, que está acontecendo? Então, eu acho que tem situações inusitadas, coisas engraçadas, eu acho que a convivência são as melhores memórias, né? A parte que a gente convive com os amigos, que encontra outras bandas, assim, de amigos também na estrada,
é muito gratificante. E também rever os fãs, né, novos e antigos, e fazer novos fãs, novos amigos, é tudo legal, assim. É difícil dizer, né, quando você faz o que você ama. Eu acho que as qualidades e as coisas boas e você acaba superando com a minoria que às vezes acontece de dificuldades, e eu acabo nem lembrando assim de tantas coisas boas que a gente passou, assim. Foi muito legal. Algum momento em especial, assim, que você lembra, assim, não sei, que te deixa emocionado, alguma coisa que aconteceu muito especial? Pode ser recente ou até mesmo Não, eu antiga. acho que é coisa simples, assim, sabe? A gente estava, sei lá, no aeroporto, na fila para passar na imigração, e aí vem uma pessoa que, sim, que você nunca viu na vida e de repente conhece teu trabalho e fala assim, pô, e aí, vocês são do Nervocaus? Pô, que legal, eu tô morando aqui. Então, você encontrar pessoas assim são coisas muito legais, sabe? Fãs que acabaram nunca tendo a oportunidade de ver a banda e estão vendo a banda. Então, a gente fez uma turnê no Brasil, um show em Caxias do Sul, tinha 3 moleques sei lá, 13, 14 anos, assim. Mentira. Era o primeiro show que eles estavam indo, Caralho. sabe, aquela coisa super legal, aquela magia, aquela coisa sensacional, assim. Então, são momentos de felicidade, de gratificação, assim, que a gente fica muito emocionado, né? Que bom, que bom. Isso é muito legal mesmo. E tem alguma coisa ainda com a banda que você tem algum sonho? Não sei, talvez tocar em algum festival ou tocar com alguma banda? Sim, eu acho que os sonhos, eles nunca podem deixar de existir, né? A gente sempre tem aquelas vontades. Então, óbvio, tem vários festivais que a gente nunca fez parte, que adoraria um dia, de repente, poder fazer parte, sabe? Mas se não fizer também, não é que vai ser o fim do mundo pra gente, sabe? São aquelas coisas bacanas. Tem lugares que a gente gostaria de voltar, que a gente foi há muito tempo. Tem lugares que a gente nunca conseguiu tocar e que adoraria poder tocar. Então, sei lá, eu, por exemplo, adoraria poder tocar na Mongólia, por exemplo, em Ulaanbaatar. Adoraria poder voltar para Nova Zelândia, ou um dia conseguir tocar no Havaí, ou, lógico, tocar com aqueles grandes bandas que a gente cresceu ouvindo, para mim, como, sei lá, Judas Priest. O Slayer não dá mais porque a banda acabou, mas tem os sonhos, né, cara? Eu acho que a criança interior, ela continua viva, firme e forte, e é importantíssimo para a gente se manter atualizado, não ficar uma pessoa obsoleta, uma pessoa por fora, né? Aquela coisa perdida, assim, datada de época, sabe? Eu acho que a vantagem de eu estar numa banda é realmente ter essa oportunidade de estar em contato com as novas gerações que estão vindo, né? Aprender com eles, conviver, poder compartilhar conhecimento, saca? E isso mantém a gente jovem, né? Então, os sonhos, eles fazem parte da minha realidade, assim como a minha criança interior, né? Isso é muito bom. Soltaram até um comentário. Caraca, a molecadinha tem salvação. Que Lógico que tem. ultimamente tá difícil. Não, super tem, Que super tem. bom. Eu acho que até teve uma época, assim, uma grande parcela da culpa do pessoal mais velho mesmo, de não Sim. receber essa molecada, assim. Mas eu notei uma diferença muito grande depois da pandemia, se você Sério? quer saber, assim. Eu percebo nos shows, assim, uma quantidade maior de gente. Então, eu acho que as pessoas começaram a valorizar um pouco mais aquela coisa que estava meio adormecida por estar tão acostumado a Sim, ter, né? isso é verdade. Quando a gente foi privado, de repente a gente começa a dar valor pela essa experiência do ao vivo, de estar lá, do show em si, né? E eu tenho visto bastante gente mais jovem, né? Que de repente passou aí 2 anos de pandemia e ainda não tinha uma certa idade, mas foi nesse período que de repente foi mordido pelo bicho do heavy metal, vamos dizer assim, entendeu? Então eu tenho visto bastante gente jovem nos shows, o que é essencial ao meu ponto de vista, né? A cena é isso mesmo, sabe? Tem que pessoas vão saindo e outras vão chegando, e eu acho que o pessoal que está há mais tempo tem obrigação de receber essa molecada toda e abrir as portas e mostrar. Ninguém nasceu sabendo, e eu acho que no passado teve muito de uma certa repressão, um negócio mais elitista, assim, sai fora, moleque, e tal. Então dava uma espantada, assim, saca? Eu acho que isso vem mudando, ainda bem, né? Porque é essencial para a sobrevivência do estilo, da cena, dessa Total. coisa. A cena é uma coisa coletiva, né? Uma coisa que é feita por todos nós fazemos a cena, né? Não tem
reis ou rainhas ou nada disso, saca? Então, e é muito bom ver a molecada, né? Porque eu me identifico muito quando eu tinha 15, 16 anos e estava começando e queria ir nos primeiros shows, é a mesma coisa, sabe? Então tem toda aquela magia, eu acho isso, pô, super legal, assim, e essencial também. É muito da hora. Olha, tem uma pergunta aqui. Qual foi a experiência mais louca ou mais legal que você teve em algum show que você fez? Ah, pô, ó, foram várias, né? Como eu falei, é difícil, a banda tem quase 30 anos, É então muita coisa. para a gente falar só uma coisa é difícil, mas eu lembro a gente foi tocar uma vez num festival lá na Alemanha, chamado Party Sun, isso aí foi em 2019, e a gente chegou no local do show, lá no festival, tinham 2 palcos, né? A gente foi para o palco que a gente ia se apresentar, para conhecer a equipe, para ver o equipamento que a gente ia poder usar e tal, se apresentar, saber onde é que deixa as coisas e tal. E aí um dos caras lá falou, pô, vocês são a banda do Brasil, né? Deixaram um negócio aqui para vocês, um presente para vocês. Meu Eu falei, Deus. pô, que legal, né? Daí o cara falou, eu vou buscar e já volto. Ele foi lá, demorou alguns minutos, voltou com uma caixa assim de papelão quadrada e falou, ó, pediram para dar de presente para vocês, mas pediram para não falar quem é. Aí, bom, ficamos com interrogação na cabeça, assim, né? Quando a gente abriu a caixa de papelão, eram 12 latas de Guaraná Antártica. E aí, porra, a gente já estava um tempão na Europa, em turnê, né? Ficamos felizes pra caramba, assim. Mas ficamos encucado, né? Quem que é? Quem que será? E o cara falou, ó, não posso falar, só pediram para entregar. E aí, enfim, e aí a gente tomou o Guaraná, fez o show, foi legal pra caramba. Acabou o festival, a gente saiu de lá sem saber quem era, né? E aí se passaram acho que 2, 3 semanas desse episódio aí. Aí eu recebi uma mensagem no inbox de um amigo meu, alemão, de uma banda, o Marco, chama ele, e falando, e aí, gostou do presente? Daí eu falei, porra, foi você, o Guaraná misterioso, né? Então, como ele sabia que eu gosto muito de Guaraná Antártica, ele fez essa gentileza e essa surpresa pra gente. Então, esse foi um episódio que eu achei muito bacana, assim, muito legal. Que massa. Tem mais pergunta aqui? Tem. Tá perguntando aqui como é que é ser da banda do Nervocaus. Como é que é ser da banda, assim? Principalmente você que praticamente fundou a parada. Assim, é difícil, né? O Nervocaus se mistura com a história da minha vida, né? Eu já tô... São quase 30 anos, eu comecei a banda em 96. Na verdade, voltando um pouco à história, eu tocava bateria numa banda que se chama Sigrid e Ingrid. Eu fiquei tocando bateria nessa banda de 92 a 96. E em 96 a gente se desentendeu com o vocalista da banda, que era o dono da banda, que tinha os direitos sobre o nome, etc e tal. Então a gente resolveu sair da banda por esse desentendimento. E quando eu digo a gente, eu digo a banda inteira. Então os 2 guitarristas, o baixista e eu, o batera, resolvemos sair e formar uma nova banda. E a gente queria formar essa banda para poder levar as coisas do jeito que a gente acreditava que as coisas deviam ser. E foi assim que nasceu o Nervocaus, na verdade. Então, para mim, é como um filho, né? São quase 30 anos de dedicação aí, em tempo integral agora, já faz alguns anos, né? Eu amo muito o que faço, eu adoro tocar bateria, eu sou autodidata, então é mais pelo tesão mesmo, pela vontade, pelo amor de fazer a coisa. E a gente começou aprendendo, né? Na tentativa e erro, e foi evoluindo, e foi aprendendo, e foi fazendo shows, e show chama show, e turnê chamava turnê. E quando eu olho para trás, eu vejo que se passaram aí 27 anos, a gente está com 11 discos de estúdio, diversas turnês aí no cinturão, né? E estou muito feliz de poder, sabe, fazer o que eu amo, viver disso. Não é uma vida fácil, mas eu acho que quando você faz o que você ama, não tem tempo ruim. É sobre. E tem alguma coisa que você tem ouvido, assim, diferente, nova, pra indicar pra galera? Alguma banda que você tá ouvindo, sei lá, fala assim, essa banda é muito boa, acho que a galera devia ouvir. Eu escuto bastante música, né? Eu cresci ouvindo música e eu mantenho esse hábito até hoje. Então eu escuto bastante coisa. Eu procuro sempre escutar bandas novas também, coisas
coisas legais, e eu acho que por estar em turnê eu acabo tendo essa oportunidade de assistir, ver, ouvir, ganhar material de bandas novas, bandas nacionais, e tem uma infinidade, né, de bandas nesse mundo afora, de tudo que é estilo. Eu sou um cara bem eclético em termos de gosto musical, né? Eu faço metal como músico, mas eu como pessoa, como fã de música, eu tenho um leque bem aberto de coisas assim. Então eu escuto algumas coisas, vamos dizer, mais novas, bandas mais novas que já não são nem tão novas assim. Se você começar a pensar de 2000 para frente, a gente já está falando de 24 anos aí, então não é tão nova assim, entendeu? Bandas super novas assim, tem algumas bandas nacionais muito legais, tem a Thrones of Nero, que eu acho muito legal, tem o Podridão também, que eu acho muito, muito legal, tá com material bacana. Assim, tem uma série de bandas, assim, e aí tem as bandas que são clássicas e que, por mais que eu escute bandas novas, eu acabo sempre voltando para aquelas bandas antigas, né? Não só de metal, mas eu gosto muito de blues também, eu gosto de jazz, eu gosto de música clássica, eu gosto de hip hop, de rap, eu gosto de pop anos 80, assim, um monte de coisa. Eu acho que o importante é você buscar música boa, e aquilo que te agrada, né? Eu tenho alguns lançamentos assim que são bem legais dentro do metal, por exemplo, o novo disco do Cannibal Corpse, eu adorei, achei sensacional. A música que o Dayside lançou, eles lançaram só uma música, mas também já foi sensacional, sabe? Que são bandas clássicas, vamos dizer, dentro do estilo, mas não são tão novas assim, né? Mas tem material recente, sabe? E bandas novas, eu gosto de Gate Creeper, eu gosto dessa Mantar, assim, tem uma infinidade de Muita bandas. banda. Quantas bandas são? É muita coisa. A Karina tá perguntando se tem algum show previsto aqui pro interior de São Paulo. Nosso tem, com certeza, tem com certeza. A gente, esse ano, vai fazer vários shows pelo interior de São Paulo, então, dependendo da cidade, a gente deve passar na sua cidade ou a gente deve passar próximo da sua cidade. Então, Muito só fica antenada que logo a gente vai estar divulgando. O que é? O Gabriel tá perguntando, Edu, ainda dá aquele frio na barriga antes dos shows por conta do tempo? Nossa, com certeza absoluta. Todo show pode ter, às vezes até no ensaio, quando tem alguém assistindo o ensaio, você já, ai, caramba. Então, eu sempre tenho, né? Eu sempre tenho, porque eu acabo me cobrando muito e eu acabo querendo oferecer 120% de tudo que eu tenho em cada show, sabe? Porque eu acho que todo mundo que comprou para assistir a gente merece, tem o direito de ter o melhor show, a melhor experiência da sua vida. Então, sim, dá um frio na barriga, sempre dá aquela adrenalina, aquela ansiedade, tudo aquilo misturado. E eu acho que, por um lado, isso é muito bom, né? Porque isso ajuda a gente a manter o pé no chão, a ter ciência disso, sabe? Eu acho que, pensando bem, eu acho que é isso que eu sou viciado. Eu acho que eu sou viciado na adrenalina que você recebe quando você está fazendo um show, de estar no palco. Então, você sabe bem como é. Então, sabe, você vai fazer um show, você tem aquela preocupação, aquela adrenalina, aquela vontade, e isso acaba te viciando. Eu acabo querendo sempre ter essas descargas de adrenalina, e talvez por isso que eu faça tantos shows no ano. Entendi. Mudando um pouco de assunto, vamos falar de games, que eu sei que você gosta bastante. Gosto muito. Queria saber o que você está jogando atualmente. Tem alguma coisa? Então, eu jogo console, assim, mais do que computador. E eu não estou jogando tanto quanto eu gostaria por estar na estrada a maioria dos tempos. Até baixei algumas coisas no meu celular de jogo para passar o tempo, porque eu gosto, eu acho bacana. Mas eu jogo o Xbox One e jogo o Xbox 360, que são os dois. Eu tenho o PlayStation 3 também, eu gosto, mas eu acabo jogando um pouco mais o Xbox One ou o 360 por alguma razão. E eu gosto muito do Need for Speed, né? Eu gosto muito da série Call of Duty também, de tiro. Eu gosto daquele Batman pra caramba, GTA.
GTA. Adoro GTA. Gosto muito do Santo André, gosto até mais do que os mais recentes, mas eu jogo também os mais recentes, sabe? Uhum. Então eu sempre que tenho oportunidade, eu gosto de estar nos games, ou no console, e muitas vezes eu vou também em videogame, né? Jogar flipper, né? Então você vai aqui em São Paulo tem, em várias cidades tem também, e aí você vai jogar flipper de ficha mesmo, e aqueles classicão, né? Tô perguntando aqui, ó, o Lorde perguntou qual que é o seu jogo favorito? Difícil só um, né? Mas assim, Ou quais? eu gosto muito do Forza e gosto muito do Need for Speed, que são os que eu tenho jogado mais ultimamente, que são os de carro, sabe? Mas eu gosto bastante dos de tiro em primeira pessoa também. Então, toda a série Call of Duty e o Battlefield também, adoro. Uhum. E lógico, esses de RPG, assim, né? Tipo, do Batman, Resident Evil, pô, adoro, assim. É difícil só um, eu acho que é mais ou menos como música, assim. Eu acho que você tem dia que você acorda mais na vibe de ir para um negócio de carro, e tem dia que eu tô mais na vibe de, sei lá, de ir num GTA, de fazer Merdas. de fazer umas merdas pela cidade aí. Então eu acho que é muito de clima, assim, sabe? É difícil de Uhum. ser um só, assim. O pessoal tá falando do 5M do RP. Eu acho que o Edu nunca jogou RP. Não, não. Mas acho que o Diego já deve ter comentado sobre, né? Sim, não, meu filho com certeza. Meu filho, sim, ele joga em computador e joga online, né? Aham. E ele curte demais os games também, assim. Então eu Uhum. tenho até aprendido com ele, né? Das coisas mais novas, assim, porque eu ainda tô no console, assim, aquela brisa do console, de estar em casa e tal, entendeu? Mas ele joga bastante videogame também. Ai, galera, quem sabe um dia, né? Porque lá no 5M dá pra você fazer qualquer coisa. É? Dá pra você ser policial, dá pra você ser traficante, dá pra você ser o que você quiser. Olha que legal. Olha que legal. Ó, que legal. Já Eu faz umas vou perguntar ao meu filho, vou ver qual pergunta é que pra é ele. dessa história aí. Atualmente eu tô de coronel da polícia É mesmo? e aí eu fico pegando plantação de maconha no jogo. Porra, fica. A situação é sobre isso. Ó, o pessoal tá falando aqui, fazer um show do Nervocaus no meio do GTA. Porra, já pensou? Seria sensacional, cara. Eu gosto muito daquele Rocksmith, né? Sei, sei. Lógico, toda a série daquela de guitarra, né? Os Guitar Hero, assim, Uhum. super legal. Mas eu me identifiquei muito com o Rocksmith justamente por você poder tocar com a sua guitarra ou com o seu baixo mesmo. O próprio jogo é muito legal. E, nossa, um sonho, né? Pensou? Ainda mais um show do Nervo no meio do Na GTA da vida. hora. A ideia foi boa, viu, Lorde? Lorde que mandou aqui, muito bom. Seria muito bom. Isso é até é interessante. Você acha que, tipo, que nem um jogo como, né, enfim, que envolve música e tudo mais, né, tipo um Guitar Hero, você acha que isso influenciou pra muitas pessoas, assim, mais jovens, assim, serem Putz, introduzidas no rock? eu não tenho dúvida. Eu, assim, na minha opinião, né? Lógico, eu não sou o dono da verdade nem nada, mas na minha opinião, eu tenho certeza absoluta que sim. E eu fiquei até chateado que eles não É continuaram, que verdade. parou, entendeu? Uhum. Mas pegando um exemplo bem próximo que eu tenho, o meu irmão mais novo, ele começou a tocar guitarra graças ao videogame. Então ele começou no videogame e lá ele falou, pô, eu vou para uma guitarra de verdade e hoje é músico e tudo. Então o start foi o videogame. E eu tenho certeza que o videogame influenciou muito. E essa série trouxe muitas bandas também, né? Uhum. Sabe, o Guitar Hero do Metallica, o Guitar Hero do AC/DC, É. assim, as bandas fizeram Aerosmith, sabe, Beatles, Nirvana. Eu acho que é muito legal, sim, acompanhar o que está rolando, né? A tecnologia faz parte da nossa realidade, não é futuro, já deixou de ser futuro lá atrás, 20 anos atrás, Aham. entendeu? Então, eu acho sim, eu acho que é legal. Eu acho que os híbridos existem, que é exatamente isso. Total. O que é? O Silvio tá falando aqui, tem que conversar com a Activision pra reviver o Guitar Hero? É, mano. Porque os Pô, caras seria legal pra abandonaram, caramba, né? Isso é cara. Seria verdade. legal. E seria legal se os caras pudessem, tipo, se revivesse. Imagina um Guitar Hero de death, black metal. Ia Nossa! ser sensacional, saca? Poder
a continuidade, né? Hoje em dia é difícil de se achar até as guitarrinhas, sabe? Hoje em dia não tem mais os jogos físicos, é tudo online que você baixa. Uhum. Então, mesmo dentro dessa, vamos dizer, dessa tecnologia toda, que há 20 anos era uma coisa do Jetsons, hoje em dia já está muito mais evoluído do que há 20 anos, né? Com Então, certeza. eu acho legal e acho importante a música tá nisso, né? Porque a molecada tá todo mundo conectado online, na escola você usa o seu computador, o seu iPad, o livro é digital, Uhum. é parte do nosso dia a dia já, e acho que a música não podia ser diferente. Legal pra caramba ter uma opção que você escolhe a música que você quiser e escuta o som que você quiser no YouTube da vida, ou numa plataforma dessa assim, acho super, super válido, sabe? Super legal. E falando sobre essas evoluções, assim, a gente falando de música, de banda, você vê alguma banda assim, sei lá, despontando pro mainstream? Que nem, por exemplo, sobre Ghost, é muito polêmico. Meu chat odeia, gosta e fala mal e fala bem. Você acha que Sim. tem alguma banda, você fala, pô, que vai ser um novo Metallica, um novo Iron? Ou você acha que já era? Eu acho que foram fases e talvez nunca vão ter iguais, mas talvez similares, entendeu? Numa outra. Uhum. Porque a gente vive uma outra realidade, um É, isso outro é verdade. mundo totalmente diferente. O conceito do músico nos anos 60, 70 e 80 é totalmente diferente do conceito do músico hoje em dia. Os caras entravam tudo doidão no palco. Hoje em dia, o cara tem uma pessoa que vai dar um toque, como é que você fala, como é que você faz. Então, tem todo. É uma outra realidade. Acho que as bandas que a gente diz clássicas, aí, esses medalhões, não sei se existiriam mais, porque eu acho que é uma coisa única e de uma época, de um momento, de uma fase, de toda a revolução da indústria da música, né? Se você vê o quanto ela mudou, começando do vinil, depois da fita cassete, a fita de rolo, para o CD, daí teve o Blue, tinha aquele maiorzão que era de filme, um gigantão, depois veio o DVD, Picture, sei lá o que, Eu Digital não Picture, vou era um lembrar o grandão, eu não nome. lembro. Então foram passando e hoje a gente está todo no formato digital, sabe? É, é, com exceção dos festivais, os shows de clube diminuíram muito assim a quantidade de público do que você tinha há 20 anos atrás, quiçá do que você tinha 30, 40 anos atrás, sabe? Então, sim, eu acho que existem bandas que são tão expressivas quanto, mas talvez não atingiram a proporção que essas bandas atingiram, como um Iron Maiden, por exemplo, atingiu, entendeu? E é ativo até hoje, né? Então é até difícil de dizer enquanto os caras estão aí, mas eu acho que tem bandas tão grandes quanto, mas já não é a mesma coisa como um Iron Maiden ou como um Judas Priest, entendeu? Uhum. Não que seja melhor ou pior, só é diferente só. E acho que sim, existem já bandas que estão clássicas, mas como essas que eu mencionei ainda estão ativas, fica difícil da gente perceber, né? Isso é Tá, o Iron verdade. Maiden tá aí, o AC/DC tá aí, o Aerosmith tá aí, Judas Priest tá aí, o Ozzy tá se arrastando, mas tá aí, entendeu? É uma realidade, né? O Sim. Rolling Stones tá aí, sabe? Então, enquanto esses dinossauros caminharem na Terra, os dinossauros médios, vamos dizer assim, ainda vão continuar sendo médios, e quando eles se forem, talvez eles sejam os novos reis do pedaço, sabe? Do momento. Mas sim, acho que existem N bandas. O Ghost, mesmo você falou, é uma banda que usa uma estética, né? Usa vamos dizer, uma parte lírica focada num tema que, vamos dizer, é muito mais relacionado com o metal do que o próprio som que eles Sim. fazem, entendeu? Então eles têm essa mescla, eles fizeram essa coisa diferente, e talvez por isso eles conseguiram mais atenção e mais espaço, porque eu acho que é isso, né? O clone do clone fica complicado em É. termos de banda, entendeu? Por que eu tenho 300 mil bandas soando que nem Iron Maiden, mas o Iron Maiden continua ativo e continua aí. Então, por que eu vou ouvir o clone do clone? Eu vou ouvir o O original, original. entendeu? E o Ghost, por exemplo, talvez trouxe alguma coisa diferente, original, e se sobressaiu. E eu acho que é isso que faz a diferença, é as bandas terem a sua personalidade. Arte é arte, né? Cada um se expressa de uma forma, mas se ela tem personalidade, eu acho que ela tem muito mais chance de ter um lugar ao sol
muito mais do que os clones, entendeu? Não que sejam ruins, mas é porque já fazem algo que tipo, o Maiden já está fazendo há 40, 50 anos daqui a pouco, entendeu? Então, sim, eu acho que nunca vai morrer, na minha opinião, esse papo de pelo contrário, eu acho que a cena, o metal em si está muito mais vivo do que nunca, sabe? Dificuldades, elas existem, e é uma roda, né? Para mim é cíclico. Então, ele tem os seus momentos de alta, seus momentos de queda, seus momentos de baixa e seus momentos de ascensão. E assim é na música, assim é na moda, assim é até nos games. Até entendeu? nos games, nossa, nem me fale. Então, eu acho que na vida toda é meio que isso, é cíclico, sabe? Tem seus momentos de alta e baixa, mas eles sempre estão aí. Para quem gosta, sabe disso, né? É isso aí. Silvão aí, ó, na vida em geral, com certeza. Du, queria agradecer demais pelo papo. Que isso. Obrigada mesmo. Eu sei que você, todo corrido aí, um monte de trabalho, banda, é tudo Que família. a gente começou a falar, estava no meio da turnê Brasil, né? Então, Foi. tentando achar uma data, não deu. Aí depois, quando deu para mim, não deu para você, mas agora nasceu, deu certo e, super agradeço. Foi um bate-papo super legal. O teu trabalho está sensacional. Obrigada. Dizer para a galera toda aí seguir o teu canal, assistir, apoiar, continuar jogando muito game aí e todo sucesso, tudo de bom para você. Só desejar muito sucesso, tudo de bom também, muito sucesso esse ano na turnê, no novo álbum. E é isso, galera, exclamação Nervocausa, siga aí, não só o Edu, mas o Nervocausa em todas as redes sociais. É isso aí. E dá um salve pra galera que quando a gente estiver em turnê, se quiser trocar uma ideia de game, se quiser chamar para um desafio no Flipper, só dá um toque aí que eu tô pronto. Fechou aí, ó, galera, pro X1, hein? Fechou, Edu, obrigado. Tá bom, obrigado, Sim, obrigadão mesmo, tá? Tamo valeu. Junto, valeu. Beijo, tchau. Tchau.